Estou a falar que é para ver se, entretanto, tu desapareces. Olá, bem-vindos a mais uma Rural Talk. Desta vez temos a Rita Beltrão Martins connosco, cofundadora da Térreos. A Térreos é um projeto que nasce em 2012, na Serra de São Mamede, no Alto Alentejo, e que tem aqui um conceito de produção sustentada, de conservação e comercialização dos produtos silvestres, sobretudo, e depois também junta aqui uma componente de comércio justo e de parcerias locais. Bem-vinda, Rita, a esta nossa Rural Talk. Obrigada, Sara. Ia começar por lhe pedir precisamente como é que foi o desafio de implementar este projeto com base em produtos silvestres, num território rural. Como é que isto tudo nasce e que desafios é que há no desenvolvimento de um projeto deste género? Então, são muitos desafios para começar e antes de mais, muito obrigada desde já também à Rural Talks pelo convite. A Térreos nasce exatamente com o objetivo de conseguir, por um lado, recuperar matérias-primas antigas, como por exemplo a farinha de bolota, e também dar uma nova vida a produtos da região de Marvão e de todo o Alentejo, com o objetivo de, acima de tudo, podermos comunicar estas matérias-primas, os seus sabores, a região e as receitas que podemos cozinhar com elas. Claro que os desafios são muitíssimos desde o início, mas acreditamos sempre no interior, no quanto há a fazer por esta região de Marvão em particular, o quanto queremos que nos venham visitar. Trabalhamos também obviamente com zonas como Évora, por interação também, como vamos falar depois com os programas, mas o grande objetivo foi sempre pegar em matérias-primas que ou não estavam valorizadas, como era o caso da bolota, ou que de uma forma genérica acabavam por ser um bocadinho esquecidas, como por exemplo a castanha pilada, a castanha desidratada, que é um produto antigo e que deixou praticamente de se consumir, e o nosso grande objetivo é também, numa perspectiva de economia circular, conseguir utilizar estas matérias-primas que, por exemplo, o consumidor acaba por muitas vezes não escolher, como seja uma maçã que tem uma pele de cor diferente, por exemplo, ou castanhas mais pequeninas que normalmente as pessoas não gostam para assar, e dessa forma matérias-primas que praticamente não eram utilizadas ou até eram dadas aos animais, conseguimos ir valorizar sob a forma de farinha, tanto castanha como maçã, ou de produto desidratado. E a bolota foi acima de tudo uma recuperação, pois como sabemos da história ela foi usada lá bem para trás. Há registros de utilização no tempo dos romanos e até antes dos romanos, mas acima de tudo tinha deixado praticamente de se utilizar, não é? E assim o grande objetivo foi voltar a colocar no mercado este produto. Outros são inovadores, como é o caso da farinha de maçã, e que tanto os consumidores lá em casa como as fábricas, os restaurantes, os hotéis, os chefes, etc., tivessem acesso a novas matérias-primas provenientes da região de Marvão. Tudo isto é possível também dando aqui um conceito e uma imagem a estes produtos endógenos, não é? Portanto, de que forma é que se consegue valorizar estes produtos? Acima de tudo, o que nós sentimos muito é que é preciso constantemente explicar como é que eles são feitos, quais os seus benefícios. Todos estes produtos têm muitos benefícios para a saúde que hoje em dia vamos ouvindo, sem entrar em muitos detalhes muito técnicos, vamos ouvindo os antioxidantes, os polifenóis, acima de tudo, características dos produtos através de constituintes que têm no seu perfil, que vão fazer bem à nossa saúde. Então essa é uma das formas de comunicarmos. Por outro lado, a questão da imagem, da facilidade de acesso, havia muitas vezes questões também importantes, que é o fornecimento constante, ou seja, por exemplo, uma padaria para iniciar a utilização de uma farinha de bolota, de castanha, de maçã, de cogumelo, não pode ter e depois não ter, etc. Obviamente há anos agrícolas mais complexos, mas aqui a questão da imagem, do fornecimento e do fazer chegar o produto ao consumidor final ou às empresas que os usam para consumir e produzir outros produtos, como seja o pão, biscoitos, bolachas ou receitas em geral, obviamente tinha que ser de uma forma contínua,
através de fácil transporte, que utilizamos hoje em dia a transportadora, e que as pessoas sentissem que este fornecimento era permanente sempre que elas necessitassem. Por isso, essa questão de organizar o fornecimento, dar uma nova imagem aos produtos, alguns deles criá-los naturalmente pela primeira vez, e fazê-los chegar a diversos mercados foi algo também muito importante e que dessa forma hoje em dia sentimos que há cada vez mais, felizmente, maior consumo das matérias-primas, principalmente as farinhas, que ao início sentíamos muitas vezes que era realmente preciso uma grande explicação, como é que eu vou utilizar, o que é que eu vou fazer. Hoje em dia sentimos exatamente ao contrário, as pessoas querem realmente inovar, há muitas padarias a querer fazer pães diferentes e recebemos semanalmente contactos para realmente as pessoas começarem a experimentar os produtos, começarem a usar no fabrico dos biscoitos, bolachas, pães, etc. E dessa forma realmente terem acesso ao produto da região, ao produto da Térreos. Estes projetos, como falávamos há pouco, também são possíveis porque há um conjunto de parcerias que são estabelecidas e depois também temos aqui a componente da comercialização, que é importante, mas que vocês valorizam que seja uma comercialização justa para todos. Não é? Era falarmos um bocadinho como é que se consegue valorizar toda essa cadeia e também desde a matéria-prima até à prateleira das lojas. Claro, por vezes são situações mais complexas, ou seja, nós começamos, acima de tudo, temos também aqui que valorizar muitas parcerias que temos com os agricultores locais, desde o produtor de ervas aromáticas ao produtor da castanha, das maçãs, etc. E é todo um trabalho de força conjunta. Por outro lado, também as pequenas fábricas que utilizamos para transformar produtos, seja para desidratar, seja para fazer um molho, a conserva, o que for. E acima de tudo, eu gosto sempre muito de valorizar isto também, ou seja, é um trabalho em equipa, naturalmente, como a Sara dizia, e que é muito importante para nós podermos contar com os agricultores e com quem transforma os produtos. Depois tentamos obviamente continuar o percurso da melhor forma que conseguimos, sendo que a comercialização, como todos sabemos, é um dos pontos mais complexos. Estamos sempre a precisar de crescer, de evoluir, de encontrar novas lojas, novos pontos de venda dos nossos produtos, obviamente estamos sempre à procura. Por outro lado, restaurantes tem sido sempre também muito importante, porque temos também feito algum trabalho com as escolas de hotelaria, por isso sentimos muito que os alunos que saem das escolas de hotelaria para a sua vida profissional muitas vezes também levam a marca Térreos e os ingredientes que experimentaram enquanto alunos consigo. Vamos sentindo também, por exemplo, muitos hotéis que precisam de alternativas para as ofertas do gluten free, do sem glúten, não é? Os produtos sem glúten para os pequenos almoços, ou mesmo para as refeições. Vamos sentindo que é um tipo de cliente que também tem vindo a aumentar muito nos últimos anos. E desta forma conseguirmos que todo o percurso faça sentido para todos. Promovemos também que quem cozinha os nossos produtos que nos venha visitar, que nos venha conhecer. Tentamos também muitas vezes associar, como eu falava antes, a explicação dos benefícios dos produtos a quem depois os utiliza. Se nós pudermos fazer ao vivo, por exemplo, às vezes com situações que faça sentido, principalmente com os alunos, tentamos fazê-lo, senão muitas vezes é uma mensagem que é deixada a quem os prepara e à medida que as pessoas também vão lidando mais com os produtos, vão conhecendo cada vez melhor como utilizar, os seus sabores e temos sempre muito, muito bons feedbacks, que é uma coisa que obviamente nos deixa muito felizes, mas sem dúvida que a comercialização é uma luta permanente, porque temos sempre que ir encontrando novos clientes e colocar o produto no mercado das diferentes formas. Claro. Exatamente. E aliando a estes produtos, depois vocês vão desenvolvendo o projeto e surge também aqui uma componente de turismo gastronómico, não é? Exatamente. Então, a questão do turismo surge porque de facto nós já fazíamos alguns programas pontuais e que começámos a perceber que as pessoas se interessavam muito, queriam saber muito, por exemplo, principalmente estrangeiros que visitavam o país e que conheciam menos bem as regiões, principalmente o Alentejo, perguntavam-nos, por exemplo, nós começávamos a contar a história do tarro, para que é que servia o tarro, começávamos a contar a história das migas, dos cardos, etc. E sentíamos tanto interesse do lado de quem nos estava a ouvir, que percebemos que era uma pena nós fecharmos este conhecimento em nós, não é? Que a nossa origem é do Alentejo
e tínhamos as histórias das avós e das bisavós para contar, e que realmente sentíamos que quem nos visita tem muito essa vontade. Então pegámos neste conhecimento digamos, de tradições da região, juntámos-lhe também algum conhecimento técnico, porque também percebemos que principalmente os estrangeiros gostam muito de saber pormenores como, por exemplo, porque é que o presunto de porco feito com porco de raça alentejana sabe diferente e tem uma cor diferente e tem um aspecto diferente. Tinham muita curiosidade em saber, por exemplo, o que era mesmo a planta dos cardos, porque as pessoas só tinham ideia de ver a flor cor-de-rosa, que noutros países também é usada para produzir o queijo, e então perguntávamos, mas mostra-me a planta, como é que se faz, para que é que se usava, ou a questão por exemplo, da explicação de o porquê das migas e de tantos pratos à volta do pão, ou mesmo a questão das empadas, sei lá, tantas histórias que o Alentejo tem para contar, e percebemos que de facto era uma pena não transmitirmos ainda mais este conhecimento do nosso país e proporcionar uma experiência a quem visitasse o país de levar muito mais da região do Alentejo para casa, e não ser só a questão de visitar a região e obviamente comer pratos deliciosos em muitos restaurantes, ficar num hotel ou num turismo rural e realmente apreciar a região. Achámos que podíamos acrescentar mais, que era de facto uma experiência mais vivida, de fazer uma aula de cozinha, um piquenique, ouvir uma história, ou provar diversos petiscos alentejanos, a perceber melhor a origem da história do petisco e porquê, e então criámos os nossos programas de turismo gastronómico há cerca de 3 anos, e desde aí temos vindo sempre a crescer, felizmente, temos cada vez mais procura, sentimos que realmente as pessoas gostam muito dos detalhes todos, são programas únicos, temos surpresas muito especiais para quem os faz. E acima de tudo, uma das principais que normalmente não revelamos, que é para que todos venham fazer o programa, é integrarmos o canto alentejano, que é realmente muito, muito especial, e que sentimos que fechamos de uma forma única e com um sentimento único, que é provar os produtos da Térreos, feitos com outras matérias-primas do Alentejo, como sejam os queijos, os enchidos, o pão, naturalmente. Tentamos, obviamente, incorporar também alguns produtos da Térreos nos pratos servidos, para além dos nossos produtos prontos a consumir, como seja a mostarda de pimento, os pimentos assados, um dos mais recentes, que até aproveito para mostrar, um dos mais recentes produtos, que é a mousse de cogumelo, que é como se fosse uma manteiga, mas é feita com cogumelo e é para barrar no pão. E obviamente juntamos todos estes sabores, também as infusões biológicas, que no verão são frias, no inverno são quentes, juntamos todos estes sabores, damos a conhecer às pessoas que nos visitam e que realmente querem fazer os programas, e fechamos, como se chama dizer, em grande com o canto alentejano, num piquenique ou numa aula de cozinha. Aqui a Sara perguntava-me das parcerias, aqui o turismo gerou também uma parceria que acho que é realmente única também, que é juntarmos a gastronomia à arte. Junto da Térreos existe a Quinta de Barreiro, que a proprietária é escultora, é a Maria Leal da Costa. O Barreiro é um turismo rural, onde é possível ficar alojado, e existe uma cozinha dentro de uma galeria de arte, onde depois se desenvolvem alguns dos programas, que é juntarmos exatamente a gastronomia com a arte. Depois a Quinta tem também um parque de esculturas, que também é possível fazer um passeio ao longo do parque de esculturas, e existem alguns programas mais completos que, além de cozinharmos, também fazemos algumas ligações à escultura, e é exatamente para quem fica mais uns dias na região e quer aproveitar, e também fica a fazer mais alguns programas com a Térreos, nomeadamente ir visitar produtores, apanhar as ervas ou a maçã ou a castanha, consoante a época do ano. Há muitos programas que é possível fazer, e fazemos também muito à medida do que as pessoas querem. Por exemplo, já tivemos celebrações de 50 anos com toda a família, já tivemos famílias que querem contar, como eu dizia, aos seus filhos, querem contar como é que os produtos se fazem, qual é a origem, vê-los no campo, e uma série de detalhes
que de outra forma as pessoas não têm possibilidade de mostrar às crianças, principalmente, e conseguimos aqui realmente ter uma abertura e uma grande diversidade de programas para oferecer a quem nos visitar, que desde já deixamos também o convite, que esperamos que possam em breve visitar a Térreos, em Marvão, ou fazer algum dos nossos programas, que pode ser em Marvão, no Alqueva, em Évora. É uma questão depois das pessoas nos dizerem onde é que é a sua preferência e o que é que realmente gostariam de fazer connosco. Exatamente. Rita, entretanto temos aqui uma pessoa que nos está a ver que coloca uma questão, que é Sim, o sim. Armando Ferreira. Ele pergunta-nos se vem a possibilidade de vir a comercializar farinhas moídas em moinho tradicional, por exemplo, de água ou de vento, e se sentem que haveria procura por um produto ainda mais diferenciador do que aquilo que já é o vosso. Então, curiosamente, eu não referi no início, que é normalmente uma introdução que faço quando estamos em Marvão. A Térreos está localizada num moinho de água. A nossa sede é mesmo dentro de um moinho, que infelizmente já não está em funcionamento, só é possível já visitar as mós, etc. Mas ainda assim é sempre possível visitar-nos, estão lá as mós, é possível contarmos a história e explicarmos como é que o moinho funcionava e ver também o rio, o açude e a levada que davam origem a esse funcionamento. Quanto à pergunta do Armando, é muito interessante porque também ao nível técnico o resultado de uma farinha moída num moinho de pedra é ainda melhor se aquilo que nós já conseguimos é muito bom, principalmente em alguns produtos a moenda em moinho de pedra consegue ainda um resultado final mais interessante. O que acontece hoje em dia é que muitas vezes temos que olhar também para a praticidade da produção, não é? Ou seja, há ainda alguns moinhos a funcionar, era uma coisa que gostaríamos muito, mas sentimos que tem que ser noutro patamar. Neste momento precisamos que de facto as nossas farinhas sejam ainda mais reconhecidas, sejam ainda mais escolhidas pelos nossos consumidores, porque hoje em dia há uma panóplia enorme de farinhas disponíveis no mercado, não é? Desde as farinhas de frutos secos, às leguminosas, etc. E nós sentimos que de facto há cada vez uma prateleira maior de farinhas e que há cada vez mais concorrência e que a farinha de bolota, de castanha e de maçã têm que realmente ser muito comercializadas e muito compradas pelo lado de lá, e as pessoas usarem-nas muito e fazer muitos pães e biscoitos e bolachas em suas casas e também obviamente as padarias, para que depois consigamos dar aqui este passo para os moinhos de pedra, que eu gostaria muitíssimo, inclusivamente também tornar uma experiência turística, que obviamente no sentido de quem nos visita poder ver as farinhas a serem moídas seria fantástico e que não descartamos naturalmente, mas que neste momento se torna um bocadinho complicado, acima de tudo por custos associados à logística e porque depois também temos que pensar que há muitos gastos de transporte, temos que deslocar para outro moinho e para outra solução. Mas gostamos muito da ideia e agradecemos imenso também a pergunta e a sugestão. Muito obrigada. Projetos como o vosso depois também tem aqui esta componente que é importante, que é de que forma é que entende que valoriza o território e pode ser gerador de emprego nesse território, porque além de valorizarmos os produtos que já lá existem, podemos melhorar a qualidade de vida das pessoas que os produzem e que podem vir a trabalhar numa empresa como a vossa. É este tipo de projetos que são necessários nestes territórios para também os dinamizar de outra forma? Sem dúvida, nós sentimos muito isto, que é, naturalmente, há situações complexas, ou seja, há muitos obstáculos a ultrapassar permanentemente. Acima de tudo, falamos do interior, mas depois há sempre a distância a tudo, a distância prática, não é? Marvão está a 2 horas e meia de Lisboa, por mais voltas que queiramos dar, é uma coisa que tentamos sempre ultrapassar, mas não desistimos. Estamos sempre a fazer o convite para que realmente as pessoas se desloquem até Marvão, que venham visitar a sua beleza única, e é de facto o que a Sara diz, que é, nós precisamos, para visitar o interior, é preciso haver programas para as pessoas ficarem cá mais alguns dias e não, há uma coisa que acontece com Marvão, muitas vezes que as pessoas, por exemplo, estão alojadas em Évora e vão numa visita durante o dia a Marvão e voltam, e obviamente neste momento já há muitos alojamentos muito bonitos, com
fantásticas condições que as pessoas podem ficar em Marvão mesmo. Quando eu digo Marvão, Vila de Marvão, mas também toda a Serra de São Mamede, que está cheia de turismos espalhados, turismos de natureza, turismo sustentável. As pessoas preocupam-se muito que se tem piscina, porque está muito calor, todos têm piscina, tem uma série de pontos para visitar ali à volta, tem a cidade romana da Amaia, tem a Marvão, Castelo de Vide, Porto Alegre tem uma série de museus, tem o Museu de Marvão também, e sem dúvida que nós sentimos que um projeto como Térreos põe cada vez mais Marvão no mapa, também ficamos muito felizes por isso, já fomos várias vezes entrevistados, fomos várias vezes à televisão falar sobre Marvão, sobre a Térreos, levar o nosso nome, e sentimos muito que é preciso que cada um faça o seu papel, ou seja, é preciso haver turismo onde ficar, é preciso haver o restaurante, é preciso haver um projeto como o nosso, é preciso haver uma série de colaborações também por parte, neste caso, da Câmara, que tem feito também um esforço grande nesse sentido e que realmente consigamos também não só com os produtores, como por exemplo as pessoas que trabalham connosco diretamente, sentimos que obviamente há um crescimento, nem que seja pequenino, da empregabilidade, do que fazer na região, a oferta da região. Claro que o nosso sonho é poder dizer, damos uma contribuição de muitos % para a melhoria da qualidade de vida de quem está e quer estar em Marvão, obviamente somos um projeto pequenino, mas temos feito tudo aquilo que podemos e sem dúvida que são precisos muito mais projetos por todo o interior do país, porque precisamos de valorizar as matérias-primas, precisamos que acima de tudo elas cheguem ao consumidor final, que às vezes também não é fácil, precisamos que haja uma valorização que eu sinto que vai havendo cada vez mais ao longo dos anos, as pessoas vão valorizando de outra forma. Se calhar esta situação da pandemia faz-nos realmente ficar em Portugal nestas férias e conseguir visitar uma série de lugares que se calhar todos estão, ou muitas pessoas estão a dizer que vou lá um dia, então que seja agora o dia, e mais uma vez relembro que estamos sempre de portas abertas para os receber, mas que sem dúvida tem que ser um esforço muito grande de todos, e quando digo de todos é também de nós todos habitantes de Portugal, que temos que, no sentido de visitar mais pontos do nosso país, não estar sempre, obviamente é importante visitar países lá fora, outras cidades, outros destinos, mas muitas vezes já fomos a destinos, há pessoas que já foram a destinos exóticos e se calhar nunca foram a uma série de lugares únicos no nosso país, que são tão ou mais exóticos do que esses, são únicos, são a nossa casa, são o país onde vivemos e que de facto precisa do apoio de todos, no bom sentido, não tenho que ir porque sim, não, vou porque é incrível, porque vai ser uma experiência única, inesquecível e está ali a 100 km, não é assim tão longe, por isso é um bocadinho aquilo que a Sara dizia, é sem dúvida aqui um apelo de todos trabalharmos em conjunto para uma valorização do interior e dos locais únicos que estão no interior do nosso país, sem dúvida. Já aqui a caminharmos para o fim da nossa conversa, ainda ia perguntar se há alguma ideia, alguma partilha que queira deixar para quem possa pensar em investir no território rural. Então, aproveitando também o nosso final, digamos assim, e um bocadinho na deixa daquilo que a Sara diz, em termos de produtos, eu penso que é importante para dar essa dica, falar aqui só em 2 ou 3 produtos também chave da Térreos, que por exemplo o caso das ervas aromáticas de tempero, este é o manjericão, temos também os orégãos e as infusões que temos recebido elogios fantásticos da nossa Lúcia Lima, que muitas vezes pensamos, é uma erva comum sim, ou há quem chame Lúcia Lima ou verbena, mas muitas vezes há pessoas que já não têm o seu quintal porque vivem num apartamento e não conseguem ter acesso e realmente recebemos elogios únicos. Temos também tido imenso sucesso com o nosso mel, que é também biológico, também ele produzido na Serra de São Mamede, e às vezes são produtos simples, mas com características únicas e pelo facto de serem produzidos em locais tão especiais têm um sabor incomparavelmente diferente, superior, único e também com estes tais compostos que eu falava no início que fazem melhor à nossa saúde. E daí um bocadinho deixar aqui a nota, não só a quem gostaria eventualmente de fazer algum projeto ou quem já faz,
é que acima de tudo é uma luta constante, se queremos mesmo não podemos desistir, e a resiliência é sem dúvida a palavra-chave, e por outro lado a paixão por aquilo que fazemos, porque é tão complexo, é tão difícil, que realmente temos que ter a certeza que gostamos muito. Por outro lado, há matérias-primas incríveis, por isso é que eu queria falar dos produtos, há matérias-primas incríveis no interior do nosso país, à espera de serem utilizadas, valorizadas, embaladas e enviadas para diversos consumidores que estão em muitos sítios onde já não têm essa possibilidade e que sem dúvida há muito a fazer. E como dizia, a paixão e o querer realmente valorizar produtos únicos do nosso país é sem dúvida o mote para quem quiser investir ou vir fazer algum projeto para o interior. Rita, muito obrigada por este bocadinho de conversa. Boa sorte Obrigada na eu. continuação do projeto. Muito obrigada, E vamos Sara, continuar a também. falar nestas Rural Talks e obrigada também a quem nos esteve a assistir. Muito Até à obrigada a próxima. todos e obrigada. Até à próxima. Deus, boa tarde. Boa tarde. Acho que já estamos Já, só. já não